queria falar que eu não sou cigana, né? Eu sou uma Tá. admiradora cigana, da Você cultura cigana. cigana de alma. Você Sim, cigana de alma, fala a verdade. mas é importante falar, né? Porque a gente tem que colocar o nosso lugar de fala, né? O meu lugar de fala é Sim. como uma admiradora da cultura cigana, né? Eu faço dança cigana, me apaixonei por essa cultura, por esse povo. Eu gostaria de prestar uma homenagem, né? Até porque estamos falando de uma cultura que preserva muito a importância da ancestralidade. Então, eu quero prestar uma homenagem às minhas mestras, a professora Amira Rugo, que é minha professora no Uhum. núcleo de sala, e a professora Melanie Perfeito. Souza, que é professora do Espaço Alegria Cigana, né? Eu estudo com ambas, né? São as minhas mestras. A Perfeito. Mel, né, que é a Melanie, ela é mestra de várias professoras, inclusive da própria Amira. Então, assim, eu gostaria de iniciar prestando uma homenagem às origens, né? As minhas origens, as minhas mestras. Né? Foi uma honra muito grande tê-las no meu caminho e poder receber todo esse aprendizado. Os ciganos, Perfeito. Ed, durante existe muita, é muito difícil você estabelecer a origem de um povo, né? Mas hoje a origem mais corrente dos povos ciganos é a versão, né, de que eles teriam se originado, eles são Uhum. originários do subcontinente indiano, mais especificamente da região de Punjab, no subcontinente indiano, na Ok. região da Índia. E dali eles teriam se espalhado por Uhum. várias regiões do mundo. Os ciganos, eles teriam assim migrado daquela região, emigrado daquela região. Olha, existe muita dificuldade de estabelecer uma data, mas Tá. por 500 a 1000, ano 1000 depois de Cristo. E provavelmente eles saíram daquela região não porque eles quiseram, mas porque houveram invasões naquela região. Essa Uhum. época foi uma época em que os muçulmanos estavam se expandindo nas regiões do entorno do Mediterrâneo, avançaram, Uhum. né, pro Oriente, né, a região do Irã ali, se aproximaram Sim. da Índia, né, tanto que tem regiões da Índia que são, né, muçulmanas, e é possível que essas invasões muçulmanas naquela região tenha influenciado esse processo migratório dos ciganos. Perfeito. Uh, Perfeito. eles dizem, né, que tem muita relação com a nossa cultura, porque os povos indo-europeus, qual nós nos originamos, né, nós, digamos, Uhum. povos que falam português. O português é uma língua indo-europeia e os indo-europeus, né, o primeiro idioma indo-europeu surgiu naquela região da Índia, né? Então, Sim. por isso, encontra muita similaridade, muita identificação com a cultura cigana, né? E a própria astrologia vai encontrar muita identificação também. E muitas pessoas, só fazendo um comentário, muitas pessoas não têm ideia de que a primeira língua universal mesmo é a indo-europeia, ou pelo menos a primeira catalogada. Ou seja, a indo de É o Índia e europeia, ou seja, é uma língua comum para os dois idiomas. o indo-europeu original, ele surgiu no Vale do Rio Indo, né? Provavelmente no Vale do Rio Indo, que Uhum, é o rio que fica na região oriental da Índia, né? A Índia ela fica muito dividida uhum, entre o Rio Indo e o Rio Ganges, mas na região do Rio Indo uhum, sim, se desenvolveu um idioma que deu origem a vários grupos linguísticos. Né? A família indo-europeia deu uhum. origem a vários grupos linguísticos. Né? O indo-europeu Perfeito. original mesmo, ele é uma língua extinta, mas o Uhum, sânscrito, então, a língua antiga, é o que nós temos de mais próximo do indo-europeu hoje. uhum, Que uhum. muitos escritos da religião indiana são baseados no sânscrito. Perfeito. Ciganos, né, tem um nome, né, que se usa muito, principalmente na língua espanhola, né, e a Espanha, principalmente, é um lugar de grande presença dos ciganos, que é a palavra gypsy, né, tem o Gypsy King, Sim, né, e o sim, interessante é que tem. vem de egípcio. Por quê? Né? Mas os Sim, ciganos não vieram do Egito, né, mas porque os exatamente. ficaram muito tempo no Egito e houve muita presença cigana naquela região. Então, por isso essa palavra gypsy, né? Porque durante algum tempo não se sabia muito a origem dos ciganos, se entendia que eles eram de origem egípcia, né? Mas eles são No provavelmente inglês também, no inglês também. Egípcia, cigana é egípcia, né? não. Interessante essa questão linguística.
Bom, falando dos ciganos, né? Os ciganos, eles são povos que, em sua maioria, vivem de forma nômade, muitas vezes não porque eles querem, mas porque eles não conseguem se aceitar, eles sofrem muito preconceito, e isso dificulta, né? A gente fala assim, os ciganos são livres, como se eles quisessem não ter um lugar fixo, mas às vezes isso é muito da dificuldade mesmo, né? Da aceitação Uhum. pelos outros, eles acabaram que, ao longo da sua história, foram obrigados a migrar com muita frequência. Os ciganos, a gente costuma dizer, né, que os ciganos no mundo, eles se dividem em três grandes grupos, né? Os Rom, né? Ok. Os Tusi e os Calon, né? Sendo que os ciganos Calon são os ciganos mais presentes na América Latina e no Brasil. O grupo dos Calon Ah, são os ciganos que é, são ciganos, né, da região da Península Ibérica. E por conta da ah, colonização que nós tivemos na América Latina e caribenha, né, esses ciganos, eles são a etnia mais presente no Brasil. O primeiro registro de um cigano presente no Brasil, ele data de 1574. Era um cigano chamado João Torres, que foi degredado de Portugal para o Brasil. Então, essa é a história dos ciganos, começa aí no nossa. século XVI. Eu acho importante registrar, Tá. apesar da ideia não ser falar de coisas tristes, né, mas falar de coisas alegres Sim, nessa live, mas os sim. ciganos, eles foram alvo de muito preconceito ao longo da sua história, né? Vários E episódios de ainda são um pouco. Ainda são, né? não, muito, muito, né? Assim, houve um episódio de escravidão especificamente na Romênia que durou séculos. Inclusive, a Romênia é um país de uma base étnica cigana muito forte, uma Muito presença, forte. É o primeiro país que me vem à cabeça quando eu penso em sim. ciganos. É a Romênia. Eles foram escravizados lá durante muito tempo, se não me engano, até o século XIX. E também um outro episódio muito triste, né, da cultura cigana, dois episódios. Foi a, a perseguição da Igreja Católica na Península Ibérica, né, no início da Ok. Idade na Reforma, né, época da Reforma, Contra-Reforma, Inquisição, né, e também durante a segunda, assim, no período nazista na Alemanha, né, porque a gente fala muito dos judeus, outros, Uhum. né, que foram alvos de perseguição e Sim. que foram colocados em campos de concentração, e os ciganos foram um dos grupos mais perseguidos pelos nazistas. Por quê? Porque muitos ciganos do leste europeu, daquela região da Romênia, Bulgária, Hungria, Rússia também, Uhum. eles migraram num determinado momento para a Alemanha, até por perseguição nos países de origem. E Uhum. na Guerra Mundial eles foram perseguidos porque havia aquela ideia, né, de homogeneidade étnica, né, de eugenia, né, que Uhum. felizmente várias minorias foram perseguidas, inclusive os ciganos.